Boa noite, pessoal. Oi, Marcinha. Hoje eu fui a fila. Ó, pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Diogo Castro. Eu sou arquiteto aqui do Arquiteto de Bolso há uns 3 anos. Sou mineiro também, né? Como a gente falou no início da live. E eu tenho a proposta de trazer para vocês funcionalidade para os diversos estilos de ambientes que vocês têm. Porque às vezes o mesmo ambiente meu e seu não é para a mesma função. Hoje a gente vai ver o banheiro da Letícia. Peraí, só um minutinho. Pode passar para o banheiro da Anne. Aqui, ó. Perfeito. Ó, o banheiro da Letícia, ela pegou o primeiro andar por ser um andar que tinha um banheiro um pouco maior, porque é o apartamento tipo mais voltado para o público PCD. Apesar dela não ter essa necessidade, ela pegou porque o banheiro era maior, então ela achou a planta mais proveitosa. E quando ela trouxe para mim o banheiro, ela pediu para a gente manter os pontos hidráulicos, porque hoje a gente sabe, né, que quem mora em apartamento é muito difícil a gente alterar. E me trouxe também algumas referências do que ela gostava, que é os metais em preto, né, e algum estilo de revestimento. E uma coisa que às vezes fica meio assim para o banheiro, mas funcionou para ela, é o vidro canelado, que seria esse daqui direito. Os pontos principais que a gente precisava de pensar. Ela me contou também que no apartamento ela precisaria de um espaço pet para ela, só que o apartamento também era um pouco pequenininho e ela precisava de trazer esse espaço talvez no banheiro. Ela pensou também que seria proveitoso para ela ter uma rouparia. Os tons ela preferia mais escuro, o box, como eu falei para vocês, canelado, e um nicho na vertical. Hoje tem muito nicho na horizontal, né? Mas ela queria na vertical e um banco no box também, porque ela acha que é mais proveitoso, né, ao longo da vida, né, quando ela ficar mais velha, já ter um banco ali no box. Apesar que até eu mesmo já poderia usar. Na próxima a gente vai ver a definição do layout. Então, o que que a gente fez? A gente trouxe do lado esquerdo a cuba que sobrepor para a gente ter mais armazenamento embaixo, porque a cuba que sobrepor, para quem não sabe, a protuberância dela é acima da bancada, né? Então, embaixo a gente fica só com sifão, então a gente ganha mais espaço de armazenamento. Do lado direito, a gente trouxe o box com o banco, né? Seguido pelo nicho, para a gente fazer uma demarcação bonitinha ali. E aí, a rouparia, como a gente precisava do espaço pet, o que a gente fez? A gente dividiu a parte de cima como rouparia e a parte de baixo a gente fez um nicho para o gatinho dela, para ele fazer as necessidades dele ali. Aí a gente vai ver agora no próximo slide como que ficou. Peraí, só um minutinho. Isso. Ó, aí, quais foram as decisões mais importantes assim que a gente trouxe para o banheiro? Que eu estava explicando para ela. Quando a gente pensa no banheiro, a gente tem que pensar na questão de limpeza. Então, o mais prático possível para o espaço, né? Então, a gente trouxe o revestimento com placas maiores para a gente ter menos rejunte para limpar ali, né? Porque no dia a dia fica um pouco corrido. A gente usou o vidro canelado, porém nessas imagens eu retirei só para ficar mais fácil da gente utilizar, da gente visualizar. O nicho vertical para ela conseguir trazer mais produtos dela de limpeza, tanto dela quanto do marido, para ficar ali separadinho. Os tons mais fortes que ela gostaria de trazer ali próximo à porta, e a gente foi e pintou a porta dela também para ficar. Para não ressaltar, né? Porque imagina uma porta branca ali na parede que a gente está querendo dar mais destaque, não funcionaria. E embaixo é preto o móvel que a gente trouxe, então não tá tão legal assim para ver que tá pequenininho, né? Mas ali tem a saída do gatinho, que ele vai lá fazer as necessidades dele dentro da marcenaria, né? Que vai ter o banheirinho dele ali, e depois ele sai e fica tranquilo ali para ela limpar. Nas próximas imagens, no próximo slide, a gente vai poder ver também como que ficou o vidro canelado, que aí seria até o ponto da live, né? Que é o que a gente aplicou para o cliente, mas talvez eu não teria, que seria o vidro canelado no box. Eu expliquei para ela, né, que talvez esse vidro não seja tão legal assim, porque é um pouco mais difícil de limpar. Não é impossível, pode usar, mas é porque é um pouco mais difícil de limpar assim no dia a dia. Mas ela falou que como é o único banheiro e ela precisava de ter o uso ele com o marido dela, ela preferia para ela cada um respeitar, né, a intimidade um do outro assim no dia a dia. E aí na próxima slide a gente vai poder ver também as demandas, né, que a gente fez uma troca ali de aprendizados durante essa consultoria. Aí foi essa questão que eu falei para vocês do revestimento com menos rejunte, né? Menos juntas, vamos dizer assim. Porque menos rejunte, mais fácil de limpar.
O estilo de sanitário também a gente tem que pensar, porque quanto mais desenhado ele for, mais trabalhoso para limpar. Se for você que for dar essa manutenção, talvez no dia a dia assim vai fazer mais diferença para você. Então, um sanitário mais sóbrio, que ele é todo fechadinho em volta assim, que aí vai ajudar na limpeza, e a cuba que sobrepor, que é o que eu tinha explicado antes, que a protuberância dela fica para cima, então a gente tem mais armazenamento embaixo dela. Na próxima slide, a gente vai trazer para vocês a listinha de referências que a gente trouxe. Então, nessa listinha vai tudo que a gente utilizou. Então, se a gente utilizou a cor verde, nananã, a gente vai trazer para vocês qual que é o tom de verde, porque quando a gente chega na loja, tem 1000 verdes ali diferentes, né? O estilo da lixeira que a gente utilizou, os metais que a gente utilizou. Então, assim, no final da consultoria, você não fica perdido. Você tem a listinha ali com todas as referências, né? Talvez você não queira comprar exatamente o que está ali, mas está a referência ali de tudo certinho que a gente utilizou. Esse é o meu case de hoje.